Olá, seja bem-vindo ao canal virtual do Centro Espírita Caminheiro do Bem, ao qual agradecemos a oportunidade de falarmos um pouquinho do Evangelho de Jesus. Primeiramente, para que possamos abstrair o melhor deste ensinamento, vamos fortalecendo a nossa conexão com os benfeitores espirituais que nos amparam e nos auxiliam neste instante, rogando a eles a sustentação e o discernimento necessários para que juntos possamos acender uma luz no coração de cada um que nos assiste. O tema que iremos refletir está em O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, o item 5, Dai a César o que é de César. Necessário lembrar que o Espiritismo nada ensina, nem em contrário ao que ensinou o Cristo, mas completa e explica em termos claros o que foi dito apenas sob forma alegórica nos tempos de Jesus. A mensagem que vamos falar hoje, Dai a César o que é de César, foi citada no Evangelho de Mateus, capítulo 22, e relata o momento no qual os fariseus, juntamente com os herodianos, tentam indispor o Cristo com a autoridade romana, que foi questionado se seria lícito para o judeu pagar impostos a César, e dá margem a múltiplas interpretações sobre em que circunstâncias seria desejável para o cristão se submeter à autoridade terrena. E para que possamos entender qual o motivo deste questionamento, vamos analisar o contexto daquela época. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de haverem os judeus transformado em motivo de horror o pagamento do tributo exigido pelos romanos, elevando-o a problema religioso. Numeroso partido se havia formado para rejeitar o imposto. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus, é lícito pagar tributo a César ou não, não teria nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, pois, segundo a resposta, esperavam excitar contra ele as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus conhecia a sua malícia, então escapa à dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que dessem a cada um o que lhes era devido, ou seja, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A resposta nos conduz a profunda reflexão. Primeiramente, mostrando que esta máxima não deve ser entendida de maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é o princípio geral, resumido numa forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Este princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros de acordo como queremos que os outros ajam conosco. Condena todo prejuízo moral e material causado aos outros, toda violação de seus interesses e prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um desejava vê-lo os seus respeitados. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, com a sociedade, com a autoridade e bem como para com os indivíduos. Segundo Jesus, ele ensina que enquanto estivermos neste mundo, teremos obrigações para com ele. César e Deus podem significar o material e o espiritual.
Normalmente, por vivermos no mundo carnal, nos afadigamos pela conquista das coisas materiais. Isso porque este mundo muito nos exige para a sobrevivência e o desfrutar de algum conforto. Assim, aplicamos todas as horas, ou grande parte delas, aos compromissos materiais. Mesmo quando descansamos, quando nós levantamos, acordamos, refazemos as forças para a luta do dia seguinte, que nos aguarda com a mesma ou maior intensidade. Sabemos que, como homens, vivemos em sociedade e temos deveres para com ela. Necessitamos cumprir com a nossa parte para o progresso de todos. Com esse ensino, Jesus nos deixa claro a legitimidade dos nossos deveres civis, como é o caso dos impostos e de outras obrigações, os quais são necessários para garantir aos cidadãos direitos como moradia, educação, saúde e lazer. Envolvidos no cotidiano, programamos a nossa vida praticamente às coisas terrenas, esquecemos as bênçãos divinas. Dar a cada um o que lhe é devido é uma das aplicações da lei áurea de todas as religiões. Agir com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Essa máxima, segundo Allan Kardec, condena todo prejuízo moral e material causado aos outros, toda violação dos interesses e prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja ver o seu respeitado. Voltando ao ensinamento de Jesus, percebemos que o Mestre desejava nos ensinar algo importante, a realidade de que esta vida é transitória e estamos investidos de um corpo de carne, devendo agir no mundo segundo as suas leis. Embora humanas e transitórias, mas justas para o momento circunstancial que vivemos, dar a César o que é de César é cumprir para com a sociedade todos os deveres preconizados pelas leis e pela ética humana. Pagar os impostos, respeitar as propriedades alheias, não cometer abusos que firam a liberdade dos outros, etc. César comparece no ensinamento representando a dimensão material da vida, assim como Deus representa a vida do espírito. Jesus, compreendendo que somos espíritos em uma experiência também material, não nos eximiu dos deveres comezinhos do cotidiano, em nome da religiosidade. Mas quais são as nossas obrigações e deveres para com o mundo material e espiritual? Respeitar, pois, as leis humanas, tanto quanto se deve respeitar as divinas, no cumprimento dos deveres contraídos para com a família, com a sociedade, a autoridade, bem como para com todos os indivíduos, na ideia de que se deve ser transformada em ações, de dar ao homem o que é do homem e o que é de Deus, está implícita todos os deveres materiais e espirituais dos homens. Os nossos deveres para com a sociedade são tão relevantes quanto os nossos deveres para com Deus. Afinal, se não procuramos nos ajustar às leis humanas, como poderemos fazer em relação às leis divinas? Por isso, busquemos viver de acordo com os ensinos de Cristo e nos lembremos da máxima evangélica: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Assim estaremos vivenciando as leis de Deus amplamente. Meditemos sobre a citação de Emmanuel no livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, lição 102, intitulado Nós e César, que fala: se pretendes viver retamente, não dês a César o vinagre da crítica acerba, ajude-o com o seu trabalho eficiente no sadio desejo de acertar,
convicto de que Ele e nós somos filhos do mesmo Deus, ou seja, vamos fazer a nossa parte, auxiliando ao invés de criticar. Muita paz a todos.